Então, eu vou estar com vocês hoje com esse tema, né, inteligência financeira. É um tema delicado, né, mas muito mais simples do que a gente pensa, do que a gente ouviu dizer a vida inteira. Culturalmente, a gente carrega aí esse tema praticamente, né, como um peso, porque quando fala em finanças, sempre que vem à mente é o quê? Né, números. Mas muito mais do que números, né? Antes que os números cheguem, a gente precisa trabalhar alguns conceitos, que é o que nos seguram, né? A matemática em si, né, que é depois, na acumulação ou durante, ela é simples. Ela é bem simples, a gente só precisa mudar mesmo, entender, né? E por isso eu trouxe esse tema, inteligência financeira, que eu vou explicar conceitualmente o que é isso. Tá? Então, a minha palestra, a minha apresentação, vamos dizer assim, ela está dividida em 3 fases, né? Então, no desenvolver, vocês vão poder perceber que eu vou falar sobre conceitos, né, de cada um, do que é inteligência, o que é finança, o que é riqueza, né? E aí, depois, a gente passa para uma fase, né, que algumas pessoas, nós, brasileiros, muito enrolado. Vou usar a frase do pastor Carlito, quem veio no culto. Então, assim, culturalmente, a gente carrega isso e é necessário mudar, né? E a parte do endividamento, como que está? Então, qual é a diferença entre uma dívida, parcelamento? E depois a gente vai para a parte boa, né? Que é gerar a riqueza e consertar, zerar o passado, entender, e a partir daí a gente trabalhar para depois, após uma poupança, um colchão, aí você vai pensar em investir, né? E aí entender de números, muitas vezes não tão necessário, né? Podemos contar como especialista, é por isso que existem especialistas, né? Muitas vezes a gente quer saber de tudo e não parou para pensar no simples, no começo, que é o básico, é poupar, tá bom? Então, pode colocar a apresentação aí para mim. Bom, inteligência. Ali deu uma desconfigurada, provável que é a fonte. O que é inteligência? É a capacidade de compreender, tá? Olha só, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos. Resolver problemas e conflitos. Isso é a definição de inteligência. Eu peguei uma, mas todas as outras que você entrar, der no Google, lá você vai achar muito parecido. E adaptar-se a novas situações intencionalmente. Essa palavra é ótima. Então, é para todos, tá? Não é nato, eu tenho que nascer com aquilo, se eu não nasci, eu não tenho habilidade. Então, muitas vezes as pessoas falam, não levo jeito para a finança, não. Não nasci para isso. Então, intencionalmente, você se coloca, você se posiciona, né, para mudar isso, para aprender. Então, dentro disso, né, da capacidade que ali você carrega, o que tem ali? A cultura, o meio que você cresceu, a família, tudo aquilo que você carrega daquilo que você viu, da sociedade, da cidade, do bairro, né? E a cultura a gente muda, gente. Por definição, por estudo, cientistas dizem, né, sociólogos, que a gente não muda a cultura. E o que a gente faz com ela? Né? Se a centeia está lá, aquilo está enraizado, a gente cria novas camadas de gordura, de cultura, né? Que é o quê? Vamos pensar na cebola, então tem lá o miolinho, a centeia, que é o que nos arrasta o tempo inteiro para que a gente repete as mesmas coisas dos pais, dos avós, bisavós, ou da cultura que a gente estava. Então, a gente vai inserir novas camadas de cultura, que são os conhecimentos novos. Vocês que decidiram estar aqui hoje, o que vocês estão fazendo? Criando, engordando uma camada nova aí de cultura, tá? Para quando vocês precisarem usar, conscientemente, intencionalmente, você escolhe pegar a camada que mais te interessa, tá? Então, essa é a importância de estar sempre buscando o conhecimento, a inteligência. Pode passar? E aí, por fim, que a gente chama, né, nessa parte de conceito da inteligência financeira, o que é finanças? O que são finanças, né? Finanças é a ciência da gestão do dinheiro. Aqui sim, como que eu vou fazer a gerência desse dinheiro? Contas, para lá, para onde que vai, tá? Por favor. E a gente vai agora para a riqueza, porque no subtema eu digo que orientação para a construção de riqueza. Então, para isso a gente precisa entender o que é riqueza. Riqueza é abundância. É excesso. Por definição, é o quê? Excesso. Então,
Então, se não tem excesso, posso ter uma saúde financeira, sim, eu posso não estar endividado, mas se eu não tenho excesso, eu não estou na riqueza. Então, existem 3 tipos de riqueza. A terceira, mais recente, né, de 2 anos para cá, se ouve falar muito, eu fiz questão de colocar. A riqueza material, que é a abundância de dinheiro, abundância de posses, bem, aquilo que você pega, né, que você vê. E a riqueza imaterial, que é tudo aquilo que você não vê. A sabedoria, a cultura, a espiritualidade, essa é a riqueza imaterial. Então, se a gente está falando de inteligência financeira, né, e que a inteligência, a capacidade de compreender, resolver problemas, eu posso deduzir, né, que a riqueza imaterial precede a riqueza material. Então, não adianta você estar buscando uma riqueza material se você não adquiriu conhecimento, sabedoria. Entende que conhecimento é diferente de sabedoria. O conhecimento precede a sabedoria. Então, isso que vocês estão fazendo aqui hoje, adquirindo conhecimento para aplicar, para colocar na prática, o saber usar na hora certa. Tá? Então, essa sabedoria. Então, lembre sempre que a riqueza imaterial, ela é tão importante quanto e ela precede a riqueza. Sem ela, você não chega na riqueza. E a riqueza presente, né, que os palestrantes dessa área de finanças têm usado bastante. O livro do Gustavo Cerbasi, que eu vou mostrar ali, é um escritor que eu super recomendo para quem está começando. Ele é bem didático e fala dessa riqueza presente, que é curtir o hoje, a vida simples, né, os amigos, a família, né, o todo. Por quê? O que acontece? Também tem gente que já tem uma ambição e tem muita clareza do que é riqueza e ele quer, e o que ele faz? Ele passa uma vida trabalhando. Workaholic, a gente chama, né? E não tem tempo mais para os filhos, não curte amigos e deixa de viver a vida presente, que é a riqueza presente, de forma simples, tá? Dentro do bolso, de maneira a sobrar. Bom, daí a gente fala dos conceitos do tema da palestra, porque que a gente escolheu a dedo. E aí um outro conceito, né, definição que eu queria trazer para vocês é o que é o dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é papel, ou ele é virtual hoje, né? Ele não é só papel, virtual, é espécie. Mais do que isso, o dinheiro é uma história de vida. Eu digo que ele é uma história de vida, essa definição não está nos livros, mas por quê? Se para você receber um dinheiro, né, você teve que trabalhar muitas vezes 8, 10 horas e por aí vai. Toda a sua história, né, ela está ali. Foi um filho que você deixou de ficar com ele o dia inteiro, uma esposa que você deixou de dar atenção, ou um marido, e assim vai. Que história você deixou de fazer por escolher ter um dinheiro na mão? Então, se ela é a história, cuida dela, né? É a sua história, são as suas, né, decisões. E o dinheiro é o meio e não o fim. Tá? Então, toda vez que eu falar aqui do dinheiro, ele é o meio para a gente conseguir a riqueza. Se você colocar a sua riqueza no dinheiro, vai dar errado, vai dar ruim, né? Como os jovens falam, vai dar ruim. Então, ele é o meio para conseguir sua riqueza. Então, gente, dentro desse conceito aqui, o que é a riqueza? A riqueza, ela é diferente para cada um. Tá? Então, eu quero que vocês saiam daqui com essa reflexão do que é riqueza para você, não do que é o dinheiro, porque o dinheiro não é o fim. Então, aqui nós estamos falando, né, de qual as suas intenções. A riqueza, para mim, vai ser diferente de cada um de vocês aqui. Nós somos em 3 lá em casa. Eu penso diferente do meu esposo. O meu filho pensa diferente e a gente chega a um consenso. A riqueza, para uns, pode ser, né, fazer uma viagem para fora, ou o que seja, comprar, ter um carro do ano e ter a casa própria, e aí ele está bem. Essa é a riqueza para ele. Para outros é ter o melhor carro, um carro importado, não sei o quê, uma mansão, uma casa num condomínio mais caro, colocar o filho na melhor escola que tiver na cidade, ter um colchão para 10 anos, 20 anos, 30 anos. Perceba que cada um vai ter a sua, mas é muito importante ter clareza da sua. Como que você vai fazer algo, vai aplicar um conhecimento, poupar, se você ainda não sabe para quê? Né? E aí a gente vai construindo aqui junto, de maneira conceitual,
né, através de princípios, para que vocês pensem. A apresentação também vai estar disponível depois, então, por isso que ela tem bastante texto. Eu geralmente não gosto de colocar, mas para compartilhar e fazer sentido para vocês. Então, ela tem bastante texto aqui. Tá? E aí, agora, eu trago a última definição dessa parte, que é o salário. E esse daqui, o que é um salário? É a indenização do trabalhador pelo serviço dedicado ao patrão. Tá? O empregado, ele enriquece o patrão. Esse é fato. Então, o patrão te paga para você gerar mais riquezas para ele. Se não estiver gerando riqueza, certamente a sua vaga, né, vai ser cortada. Tem problema nisso, gente, em ser empregado? Problema nenhum, né? Porque é para isso que existe a economia, precisa girar, ela precisa fluir. Agora, o que você faz com essa indenização que você recebe é que pode ser um problema. Porque você imagina que você está gerando riqueza para um patrão, tá? E você está trabalhando lá há 1 ano, 10, 20, seja o que for. Porque eu sei, talvez nessa sala, espero que não, mas na internet, ou depois quem ouvir, vai passar por essa situação, vai se identificar ou vai conhecer alguém que está trabalhando numa empresa há 10 anos ou 1 ano, tanto faz, não tinha emprego, ou seja, começou do zero, primeiro passo, não tinha um salário, não tinha emprego, não tinha um salário, certo? Está trabalhando, e se ele for demitido hoje, ele não tem nada. Ele não tem nada. Então, ele só gerou riqueza para o patrão. E eu digo nada se ele estiver zerado, se ele estiver ali dentro da saúde financeira. Mas a maioria dos casos ele vai estar endividado. Então, ele está no negativo. Se for mandado embora, ele não é que ele tem zero na mão, não, e está desesperado. Ele tem conta para pagar. Porque faz a compra do mês no cartão de crédito que vai vencer no mês seguinte, comprou um carro parcelado, se tiver sorte, está quase terminando. E se não tiver? Isso foi mandado no 3º mês que comprou o carro. Olha o tamanho da dívida. Então, ele não só gerou riqueza para o patrão, como prejuízo para ele. Por quê? Porque o patrão foi mal? Porque ele não soube gerir o dinheiro dele para fazer riquezas para ele. Então, pensa nisso. Avalie quantos anos você está na empresa aí, ou quantos meses, né? E como você era antes, como você está agora. Cresceu? Fez um colchão aí, está enriquecendo junto para poder ser um patrão ou para poder escolher no futuro não trabalhar mais empregado, viver a vida ali de rendimentos. Então, a gente precisa entender, né, colocar no papel junto com a família o que são riquezas para vocês, definir e aí traçar um planejamento para isso. Acho que pode passar para mim. E aqui algumas crenças, né, como eu falei de cultura, e a gente está falando aqui, né, de mudar, criar novas camadas, mudar o mindset, mudar a maneira de pensar para se posicionar diferente em relação ao dinheiro. Então, algumas crenças negativas, tá, que a gente carrega com a gente. Esse eu trago do livro do William Douglas, que é A Sociedade com Deus, eu até trouxe para mostrar, vende ali na livraria da IC. Eu trouxe 4 só pelo tempo, mas lá tem 7. Então, acreditar que ter ambição é um pecado. A gente cresceu numa sociedade, né, cristã, evangélica, e que tinha esse conceito de que o rico não entra no reino do céu. Né? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. É distorcido, olha por um lado só, né, não olha o contexto todo e não olha outras passagens. Eu não vou me aprofundar nisso, porque, sinceramente, nós temos expert nisso aqui, eu não estou preparada para isso, mas eu digo o seguinte, tá? Dentro das máximas que a gente aplica nas finanças e na vida, aplicar as 3 máximas por dinheiro é ótimo e funciona. Gastar o máximo que puder. Não tem problema não, gente. Dinheiro foi feito para gastar também, para dar prazer na vida presente. Gastar o máximo que puder, guardar o máximo que puder e doar o máximo que puder, ajudar o próximo. Então, são os 3. Dentro dessas 3 máximas, se você fizer isso tudo no máximo, high potential lá, vai dar certo. Tá? Então, não vamos ser miserável e não vamos achar que ser rico é ruim, não. Supervalorizar a fama e o sucesso material. Não sejam arrogantes. Não ponham a esperança na riqueza, mas em Deus, diz lá em Timóteo 6, 17 a 19. Então, gente, muita gente, quando fala da arrogância aqui, sabe o que é o orgulho?
é aquele cara que a gente fala é aparecido, gosta de se aparecer, mora num condomínio que não é para ele, tá? Põe o filho numa escola que não cabe no bolso dele. Tem o carro que também não cabe no bolso dele, tá? Mas na fachada ele está bem. E ele precisa disso para quê? Para pertencer a um meio. Agora eu te digo uma coisa, se você precisa de tudo isso para pertencer a um meio que você quer estar, muda, porque esse meio não é para você. E se as pessoas, para te aceitarem, precisam ver em você os bens materiais, você está com as pessoas erradas, entendeu? Então, tira a arrogância, o orgulho precede a queda. Né? Então, uma camisa ali escrita Lacoste, não tem problema nenhum se você tem dinheiro, isso não está fazendo falta, tá? Mas vamos deixar as marcas, vamos deixar os status e viver a vida presente, a riqueza presente. E aí, o erro 3, né? A máxima da autoajuda, acreditar em crenças, misticismo, poder da mente, né? Quem já viu esse vídeo aí, é o segredo. Escreve 400 milhões no cheque, espera, guarda e mentaliza que isso vai acontecer. Faça isso e espera, mas espera sentado, né? Porque não vai dar certo. Então, assim, a crença que você tem que ter é em Deus, Jesus Cristo, é o único. Tá? Não adianta ficar aí nessa autoajuda, eu sou milionário, e vai para cursos que fica repetindo isso. Não é isso que vai fazer você ficar rico, é a decisão. Tá? É entender, conhecer o que é riqueza para você e decidir. E a última aqui, o último erro que eu trouxe é achar que não se deve misturar fé com negócio. Tá? Aqui eu peguei lá uma passagem em Malaquias 3:10 que diz: ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as maiores bênçãos. Amém, gente? Amém? Então é isso. Quando ele fala ponham-me em prova, a passagem anterior está dizendo sobre dízimos, sobre a entrega, né? Que lá o pessoal não estava dando. Então vale a pena vocês lerem inteiro, mas na finanças Deus diz para nós, ponha-me em prova. E como é isso? Dê um passo de fé. E dar um passo de fé é mudar, né? Um passo de fé é acreditar. Um passo de fé é entregar o dízimo em primeiro, antes de qualquer coisa, tá? É consagrar. Um passo de fé é falar, nós vamos nos organizar, né? Vamos planejar uma viagem, acreditando que vai acontecer e se planeja para isso. Então, sim, não só deve, né? Como dobrar o joelho nessa área e pedir para que Deus, né, signifique essa palavra que vocês estão ouvindo aqui hoje, essa palestra, porque nem tudo que eu falo é verdadeiro, é minha opinião, mas ele ressignifica. Aquele que abre o coração, ele faz entrar como ele queria a mensagem, tá? Então vamos lá, e a gente falou das máximas aqui. E aí agora a gente entra no segundo conceito que eu comentei com vocês, que é, o que é dívida? O que é finança? E o que são financiamento? Né? Dívida é igual a financiamento para vocês? É a mesma coisa? A gente está falando a mesma coisa? Que bom, que todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Mas vocês sabem a diferença entre dívida e financiamento? Pode passar no próximo slide, que ele tem uma imagem que é bem fácil de entender. Tá? Volta lá para mim. Pode deixar aí. Dívida. Quando você olha aquele cara ali, para onde que está puxando, né, a bola ali no pé dele, aquele peso? Para trás. Quando eu falo de dívida, eu estou falando de passado, tá? Um passado que você adquiriu num presente e não cumpriu com a sua obrigação. Tá? Fato é esse, gente. É duro, tá? Todo mundo já passou por isso. Se não passou, conhece alguém. Não se sintam ofendidos. Mas dívida é algo que você adquiriu no presente e não pagou. Então, é sobre o passado. Não pagou. É passado. E precisa corrigir urgente. Precisa correr atrás, né, desse endividamento. Já o financiamento é sobre o futuro, né? É você antecipar algo planejado. Então, vamos lá, que aqui a gente está falando, sempre vai estar planejado, tá? Eu quero que vocês guardem isso. O financiamento é para o futuro, é uma casa própria, é um negócio que você vai abrir, tá? E que você optou, já estava planejado, cabe dentro das finanças, já está lá,
na parcela do mês. Então, por que não usar? Tem muitos empréstimos bons. Quando a gente fala da casa própria, a gente fala de um juro efetivo de 9% ao ano, né? Se dividir dá menos de 1%. Não tem problema. Planejado e não vai ser endividado. Tá? O financiamento pode virar uma dívida? Pode. Então, só entra no financiamento se você está preparado para isso. Se você já mudou o seu perfil de consumidor, de gastador, tá? Caso contrário, vai enrolar. Vai se enrolar. Então, só para a gente entender, então, quando falar de dívida e financiamento. Pode passar. E agora eu estou endividado. Não adianta a gente falar de poupar agora se a gente não corrigir a situação, né? Hoje, real. Então, eu estou endividado, e agora? O que eu faço? Né? Ali eu trouxe o conceito ali, DNA. Alguém já sabe do que eu estou falando? Do DNA ali, dentro das finanças? É aplicado no Lean. Quem trabalha em fábrica aí. DNA é desnecessário, necessário e agrega valor. Tá? Nesse momento, se você está endividado, meu amigo, desnecessário, você corta fora imediatamente. Imediatamente. Tá? Tudo que for desnecessário. Então, tem que precisar mapear aí, dentro do que vocês consomem, como que está, para avaliar o que é desnecessário. E eu vou explicar o que é desnecessário. Necessário, bem essencial, comida, arroz, feijão, macarrão, uma proteína, um carboidrato, a fruta, que isso tudo a gente tem que ter. As mais baratas, né? Que a gente está falando do essencial. Necessário. E agrega valor. Agrega valor para quem está endividado, ele está podendo comprar uma camisa um pouquinho mais caro porque ela tem um valor envolvido? Não. Ele não está nem podendo comprar camisa hoje. Na verdade é essa. Se você está endividado, para de gastar, para de achar motivos. Não, mas eu estou precisando muito de uma camisa. Verifica, se tiver camisa dentro do guarda-roupa, não é momento de comprar, tá? É só se não tiver mesmo. Então, nesse momento, se está endividado, aqui a gente aplica o DNA. Eu vou explicar, quem já teve atendimento comigo aqui, estou vendo alguns que já teve, já vai, né, vai relembrar o conceito. Eu vou falar da lavagem de roupa, porque ela é bem didática. Tá? Lavar roupa é necessário ou desnecessário? O que vocês dizem? Lavar roupa é necessário? Quem acha que é necessário? Levanta a mão. Beleza. Então, se ela é necessária, eu mantenho. Lavar roupa 4, 5 vezes por semana ou todo dia é necessário? Não. Então, o que eu vou fazer? Cortar. Eu não vou mais lavar roupa todos os dias. Eu vou juntar tudo dentro da medida do possível para usar a capacidade máxima da máquina de lavar. Com isso, é o efeito cascata. Tá? Você gasta menos água, gasta menos conta de luz, né? Menos produto de limpeza, e tempo também, né, para ficar com os filhos, curtindo a família lá. Tá? Então, o efeito cascata. Agora, vamos lá, ainda na lavagem de roupa. O que é preciso para lavar uma roupa? Gente, o que precisa para lavar roupa? Água e sabão. O resto, não precisa. Amaciante é o quê? Desnecessário. Porém, agrega valor. As mulheres vão falar, deixa macio, cheirosinho. Não, não dá. Agrega valor. Mas na situação de endividado, você pode estar pagando por valor agregado? Porque agora você deveria se posicionar de maneira tal de corrigir um passado errado, de assumir as suas dívidas. Então, sim, tira o amaciante. Eu estou sendo radical. Se dentro da conta fez ali uma matemática e consegue comprar um bem mais baratinho, mas eu não sei se ele vai agregar o valor. Então, é hora de tirar o que agrega valor mesmo. Agrega valor, tira. Desnecessário, tira. E só viver com o necessário. E as dívidas? O que eu faço com essas dívidas? Gente, se tiver no cartão, eu vou falar da mais grave, urgente, super urgente. Cheque especial. É a pior de todas. Se vocês estão usando o cheque especial, corra. Dá um jeito. Reavalie, vai atrás de banco para poder parcelar. Aí você vai se enrolar mais? Não, se fizer consciente, se calcular e aquilo caber no bolso. Mas você sai. Hoje as taxas de banco estão em média de 14,5% no cheque especial. Se você pegar R$1.000, nós estamos falando que daqui um mês você está devendo já R$1.145. R$145 em um mês, não tem investimento nenhum quando você investe, que te dá 1% líquido, imagina 14,5%. Então, é hora de você correr,
renegociar, né? Quando você faz um financiamento aí, uma parcela, você pode pegar juros bem menor, ainda alto, tá? Mas pensa que é melhor do que está pagando 14,5%. E assim vai. E dando essas prioridades, as que têm os juros mais altos aí, vocês vão renegociando. Mais importante é conhecer as dívidas, tá? Muita gente, a maioria, eu falo, se a gente perguntar, quanto você está devendo? Acho que mais ou menos tanto ali, mais ou menos aqui. Ah, lembrei de um. Aí fica assim, lembrei. Não tem conhecimento do montante de dívida que ele tem. Assim como também não tem conhecimento, muitos, do montante do patrimônio, né, de líquido, vamos dizer assim, que ele tem. Pode passar. Então, nas dívidas, se está endividado, é esse o conselho que eu tenho para dar para vocês aqui, tá? E aí a gente fala de um orçamento, organizou tudo, né? Vamos zerar esse passado aí. Não é necessário zerar ele para começar a planejar, tá? Durante esse planejamento aí, enquanto vocês estão zerando o passado, o que vocês estão fazendo? Mapeando tudo. Então, a partir de hoje, o mês começa quando, gente? Quando você decide que ele vai começar. Tá? Um mês tem 30 dias, é só isso que acontece. Mas, a partir de hoje, então, tudo que consumiu, o que você faz? Mapeia, marca tudo. 10 centavos que você deu para a criança pegar uma bala. Vai marcando tudo, porque é pedra pequena que derruba gigante, né? Pedra grande, você vê, se eu falar para você quanto que é a sua conta de luz, a maioria vai saber. Tá? Agora, quanto é a compra, acho que 400, que 500, que 1.000. Então, marca tudo para você conhecer o seu perfil de consumidor, o perfil da família, para daí a gente entrar num orçamento. Então, o orçamento, o que é que a gente vai monitorar ali? Eu não trouxe aberto, né? Porque a gente não tem tempo para trabalhar um orçamento, e eu vou falar dele conceitual. O orçamento tem que conter despesas fixas. As despesas fixas são todas aquelas que acontecem mensais, né? Mensalmente ela acontece e não varia. A mensalidade da faculdade, da casa própria, né? Geralmente ela sofre um reajuste à faculdade só uma vez por ano e tal. Então ela acontece com os mesmos valores. Então tem que estar tudo ali mapeado. Depois, as despesas variáveis. As despesas variáveis aqui, fixas variáveis, vamos dizer assim, ela também acontece mensalmente, conta de água, luz, gás e por aí vai. Porém, ela sofre uma variação no valor de acordo com o consumo. Aqui, consigo mexer? Consegue mexer. Olha a lavagem de roupa lá. E o banho? Né? O banho é necessário? Banho é necessário. Tomar banho com mais de 2, 5 minutos, mulher que vai lavar cabelo, é necessário? Não, agrega valor, que é gostoso, relaxa, mas gasta mais sabonete, gasta tudo. Tá? Mas é nesses gastos aqui que mensalmente vai acontecer, porém eles são variáveis, é aqui que você consegue mexer imediatamente. Tá? E as despesas extras, emergenciais. Então, tem que ter essa linha lá, porque o pneu pode furar, pode bater um carro, uma doença imprevista no meio do caminho. Né? Eu falo imprevista porque tem gente que toma remédio contínuo e ele já tem que entrar no orçamento, já é sabido. Né? Então, tem que ter essa linha aí de emergências, previsões, despesas adicionais. As despesas adicionais aqui pode ser um aniversário da esposa, do filho. Aniversário. Ele é conhecido ou desconhecido? Ele é emergência? Eu posso lançar ele na emergência? Na minha contingência? Eu não posso. Porque o aniversário da família ou dos amigos próximos, aquele que eu presenteio, eu já sei o mês. Se eu já sei o mês, tem que estar no meu orçamento. Então, vamos lá. Orçamento, quando eu falei de mapear, é mapear o presente. Tá? Orçamento, eu estou falando de futuro. Orçamento é sobre o futuro. Então, se eu vou fazer um planejamento futuro, tem que conter tudo. Ah, mas eu gosto de viajar no feriado de carnaval. Opa, em fevereiro ou março vai ter que ter essa linha carnaval. Tá? Ou não, mas eu gosto de viajar no carnaval e é a principal viagem da família, gasta bastante. Então, o que a gente vai fazer? Provisionar mensalmente um X para essa viagem acontecer. Isso é um orçamento, isso é um planejamento. Quando eu explito ele... Eu falei a palavra aqui em inglês. Quando eu divido ele, né, num ano, faço 12 meses, eu estou fazendo o meu budget anual, o meu orçamento anual, e ali eu consigo planejar tudo. Então, meu marido faz aniversário em 15 de abril. 15 de abril eu sei que eu vou ter um gasto extra. Né? Então, lá já vai ter como eu vou fazer, se eu vou todo mês colocar um pouquinho. IPVA, IPTU, todos esses entram nas variáveis ali e
que são diversos, tá? Mas ele tem que ser previsto, já no seu planejamento, no seu orçamento. Eu queria falar aqui para vocês ainda do orçamento, para quem está ou endividado, ou quer fazer uma mudança. Eu trouxe os envelopes daqui mesmo, só para a gente... o que mais funciona, tá, para quem está começando, para quem ainda não tem um hábito, pelo menos foi como funcionou para mim, é usar os envelopes mesmo, como os nossos avós, pais faziam, tinham dinheiro do mercado, que eles recebiam dinheiro. Aí era separadinho por envelope, mercado, farmácia, dinheiro do cigarro, né? Que tinha, graças a Deus, aqui não tem isso, mas era tudo separadinho. Isso é fácil. É mais fácil do que o Excel, mesmo quem tem habilidade, porque o Excel você tem que chegar em casa, ligar o computador e tal. Então, aqui você separa um envelope, né? Até você ficar bom nisso, aí você passa. Um envelope para compras de mercado, cada um vai criar os seus envelopes aí. Compras de supermercado, alimentação, vamos dizer assim. Um outro envelope de farmácia, um outro envelope de carro. Então, aqui estou falando gasolina, as trocas aí de óleo, tudo que vai entrar. Mas esse eu estou falando do mês, tá? Não estou falando... Então, dentro daquele planejamento que você fez anual, você vai separando as continhas do mês, vocês sentaram com a família, né, que é muito importante que todos estejam inseridos nesse orçamento, os filhos, para participar, para dar certo. Tá? Aí aqui tem a previsão no outro orçamento do que vocês vão gastar com as saidinhas, os entretenimentos, que a gente chama, é importante ter, mas é importante vocês planejarem e saber se pode sair uma vez só no mês, ou uma vez por semana, né? Essa é a importância de conhecer. E vocês vão separando por envelope. O que acontece se o meu envelope da farmácia era R$200 e eu tive um imprevisto e gastei 250? Já, estou no dia 14, gastei R$250 e a farmácia, o meu envelope inteiro do mês era 200. Vai faltar no mês, orçamento é para não furar. Quando a gente fala de budget, o budget não muda. Se mudar, vai dar errado. Se mudar, não vai acontecer aquela viagem lá. Vai endividar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho mais 3, 4 envelopes, vai depender do como vocês separam. Às vezes tem o PET lá, também tem o envelope dele. Eu vou definir aqui agora. Bom, está faltando R$50. Eu vou tirar do entretenimento, por exemplo. Cada um vai fazer, eu vou tirar R$50 daqui e vou passar para cá. O que não pode é gastar mais no mês. Então, vai fazer a dança dos envelopes aqui. Tá? Então, eu posso entender com a família, tinha lá R$600 para compras, né, despesas da casa, e eu vou passar o mês com 550. E aí a gente dá uma enxugada um pouco mais. Ou eu posso tirar R$10 de cada envelope. Bom, aí fica a critério, decisão estudada, não por achismo. O que não pode é, se vocês tinham determinado que toda a despesa mensal, né, dentro daquele planejamento do orçamento, ficaria em R$1.500, vai ter que ficar em R$1.500 para dar certo. Tá? E a boa notícia é que todo planejamento, todo orçamento, se seguido, se você planejou algo para 2 anos, para acontecer daqui 2 anos, se você planejou algo para acontecer daqui 3 anos, dentro do salário que você tem hoje, sabe o que vai acontecer? Fazendo dessa maneira? Vai acontecer antes. Sempre acontece antes. Por quê? Porque da mesma maneira que tem imprevistos, e você vai ter a linha de imprevisto lá, nós vamos falar mais para frente, você pode ter uma promoção, na maioria dos casos tem uma promoção, ou tem um reajuste de salário, ou a inflação que cobre ali, que é o dissídio, cada um vai ter. Então, isso tende a melhorar do que é hoje, tá, para o futuro. Então, se o seu planejamento está para 3 anos e ele aconteceu exatamente em 3 anos, ele deu errado, em alguma coisa falhou. A menos que você tenha perdido o emprego nesse meio do caminho, tá? Mas pelo menos aconteceu. Então, é isso que eu tenho a falar para vocês, de orçamento, de como trabalhar, né? Das dicas que eu dou. Por exemplo, eu pedi demissão da empresa agora, dia 14 foi meu último dia. Com isso, pensado, tá? Planejado. Há 10 anos eu estou trabalhando nisso, para poder sair. Trabalho em São Paulo, acordo 4h40 da manhã e chego às 8h. Paguei o preço. Planejado, mas paguei. Workaholic. Né? Dediquei, não vivia a vida presente. Até que eu vivia porque eu era intensa, então chegava à noite, se tivesse algo para fazer, sempre fiz. Porém, agora mudou. Por mais que eu planejei, é uma fatia boa que deixa de entrar por mês. Eu optei, junto com meu marido, da gente fazer nesses primeiros 3 meses, e eu tenho habilidade com o Excel, mas eu acho que aqui vai condicionando a minha mente.
É mais fácil eu chegar já do mercado e fazer essa matemática. Então, nós combinamos junto, compramos envelope ali, tem agora de plástico, com zíper, todo bonitinho, não precisa nem ser de papel, e a gente vai fazer isso. Para quê? Para eu criar uma nova cultura, um novo hábito, tá? Por decisão. Por quê? Porque eu quero continuar guardando dinheiro. Não é porque eu saí do emprego e agora eu vou viver, porque a riqueza para mim não parou ainda, eu quero mais. Porque eu podia agora, né, entender que está bom, já consegui o suficiente para manter o padrão de vida que eu tinha, porém a gente ainda quer continuar aí guardando mais, trabalhando menos, ok? E aí, gente, eu falo para vocês o seguinte, né? Se alguém veio aqui com a expectativa de sair com a receita de ficar rico, não existe. E se alguém vender isso para vocês, seja em livros, seja em cursos, seja em MBA, é falso. Não é verdadeiro, não existe uma receita certa, existem ingredientes, princípios, como o pastor Carlito falou no culto, que nós vamos ver. Por isso eu trouxe essa imagem aí dos vários tipos de café, porque eu acho para a gente gravar isso. Então, qual é o ingrediente do café? Para fazer café eu preciso do quê? Água e pó de café, basicamente. Agora, qual é a quantidade de pó de café? Cada um tem um. Mesmo na família, lá em casa, nós gostamos de café diferente. A gente engole o café um do outro, quem fez primeiro, beleza, né? Mas, de preferência, cada um tem um. Uns gostam com adoçante, com açúcar, açúcar mascavo, pouco açúcar, menos açúcar, a temperatura da água. Uns gostam bem quente, fervendo, pelando, outros morno. E há quem gosta dele gelado. Você entendeu? Que cada um tem que fazer o seu? Né? Com os ingredientes, beleza, mas a receita, porque a receita é o quê? Um quarto de xícara, um quarto de... Então, esse vocês vão construir. Fazendo o quê? Começando a pensar e definir e ter clareza do que é riqueza para cada um de vocês, tá? E construir a receita de vocês. E eu vou falar um pouco dos ingredientes, dos princípios, né? Que a gente tem aí para poder ter uma saúde financeira, posteriormente uma riqueza. Conheça a origem dos gastos. Veja bem, nós estamos aqui num evento, vamos dizer assim, para empresários. Por que eu estou focando na pessoa? Porque atrás de um CNPJ tem um CPF, um coração. E é o coração do dono quem vai dar o norte para a empresa dele. Tá? Então, aqui eu estou focando mais na pessoa, no indivíduo, para que ele mude, para que ele aprenda, né, faça diferente. Tá comigo aqui? Tá tudo bem? Então, eu não vou ficar falando muito de empresa, eu até trouxe. Mas, enquanto o dono não virar a chave, a empresa vai para o norte que ele der. Então, a gente falou de conhecer a origem dos gastos, eu falei o que lá na frente? Mapear. Mapeia tudo, tá? Ganhe menos, gaste menos do que ganha. Isso né? Todo mundo sabe, conhece, mas não tem a sabedoria. Então, vamos trabalhar nessa sabedoria aí de gastar menos. Tenha um orçamento detalhado. Lembra que eu falei lá do orçamento detalhado? O presentinho da esposa, um carro no final do ano, né? Aí vai do bolso de cada um anel, tenha tudo detalhado, os gastos. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Salão de beleza. Eu vou dar um exemplo, esse é meu. Não gosto muito de usar os meus só, mas esse é fato. Eu não sou uma pessoa de salão, faço tudo em casa. Não gosto, o tempo lá não é bom para mim. É muito tempo. Pode ser que agora eu passe a gostar, porque eu vou ter um pouco mais de tempo. Então, eu vou no salão 2 vezes por ano. É uma pena que meu cabeleireiro não está aqui hoje, porque ele sempre vem. Eu vou 2 vezes por ano. Só que essas 2 vezes por ano me custa R$ 1.200. Tá? Cada vez que eu vou é 600, porque eu vou lá, pinto, faço tudo, hidrato, corto. Ele custa quanto para mim por mês? Não adianta eu virar, porque eu falava isso. Não, eu sou mulher prática, não dou gasto nenhum, porque eu vou no salão 2 vezes. Mas se eu pegar R$ 1.200, ele já me custa R$ 100 por mês. Precisa estar no meu orçamento. Mesmo que ele fosse baratinho e 2 vezes só ao ano. Agora, você imagina isso. Aí tem a sobrancelha. As mulheres estão comigo aqui. Eu faço aquele negócio lá, que é fio a fio, sei lá como é que é essa coisa aí. 1 vez por ano, mais R$ 600. Então, R$ 1.800 já é meu gasto com estética. Tá? Então, tem que estar. Você não pode esquecer nada, nem aquilo que você faz 1 vez por ano. E se fosse R$ 100 também, precisa constar. Tá bom? Vamos voltar lá ainda? Monitore e ajuste o orçamento. Quando eu falo monitorar e ajustar, então, semanalmente
Ou se vocês têm um envelope, você vai ver que é diário, porque você passou do mercado, comprou pão, viu que deu errado, deu ruim ou deu bom. Opa, está sobrando, vamos até poder sair um pouquinho a mais, tá? Monitore e ajuste. Ajustar o quê? Dentro do mês. Não vai ajustar para o mês seguinte. Consagre o seu dinheiro a Deus, né? Aqui eu falo do consagrar, é o dízimo, tá? É você entregar a primeira parte para Ele, né? Em forma de obediência, seja dentro dos entendimentos. Tem até esse livro aqui que explica muito bem. Eu super recomendo para quem está querendo aí trabalhar esse lado financeiro e espiritual, tá? Mas a gente tem que consagrar. Quando você consagra a primeira parte, a primícia, você está, né, consagrando todo o resto. Quando você consagra um carro, diz o quê? Senhor, esse carro é seu. Não é isso? Consagrar um carro, a mesma coisa é com as tuas finanças, tá? E feito isso, consagrou, doou os 10% na igreja, fez direitinho, um passo de fé. Lembra misturar fé? Porque o dízimo por obediência, o generoso, o coração. E aí? Mas e se o coração ainda não entendeu isso? No passo de fé? Por que não? E se no passo de fé ainda o coração, porque Deus não quer nada que seja, né, dado com tristeza. Até a gente leu isso lá com o pastor Júlio Florenço, agora no começo, quando ele falou das ofertas. Se ele não quer nada com tristeza, você tem que se posicionar. Nem que seja dobrando o joelho, para que o Espírito Santo diga no coração de você, não eu, não o pastor, mas gera isso. Porque se você deixar de lado, a quem você está dando o controle das suas finanças? Porque existe bem e mal. Luz e trevas. Tá? Então, se ainda não tem isso bem entendido, eu não vou fazer a FOSP aqui, vocês entenderem. Mas pede a Deus nas suas orações todos os dias, Senhor, meu coração não está preparado para isso, o que está acontecendo? Me mostra se é verdade aquilo que eles falam na igreja, aquilo que está escrito na tua palavra. Faça dentro do meu coração, gera isso. Tá? Porque quando você gera, você está se posicionando, você está dizendo as trevas. Eu não entendo ainda, mas eu estou querendo saber. Ok? E depois, na sequência, se pague primeiro, 10%, primícia para Deus. Depois da primícia, é o seu valor. Lembra lá que eu falei do assalariado? Que ele gera riqueza. E a sua riqueza, como é que você vai gerar? Da onde você tira esse dinheiro? Gerando, né, o seu pagamento primeiro, pelo menos 10% do seu salário. Ele vai para um fundo que você vai investir, que você não mexe nunca. Tá? Esquece dele, não esquece não, porque dinheiro você tem que tomar conta, ver se está no melhor investimento, mas você não pode mexer, esse é o valor que você está se pagando, gerando a sua riqueza, aí você vai entender qual é ela, tá? Mas você tem que gerar, seja para abrir um negócio, seja para descansar, parar de trabalhar aos 40, aos 50, essa é o seu fundo de liberdade financeira que a gente vai falar mais lá na frente, é o valor que você se paga. Então, quanto que você tem do seu salário para fazer o seu orçamento? Se 10% vai para o dízimo, né? Consagra. 10% é o seu fundo de liberdade financeira, é a sua geração de riqueza aí, uma delas. Tá? Que é o mínimo. 80% é o seu orçamento, é o seu budget para gastar no mês. E desses 80%, nós vamos falar das economias do pote ali, rapidamente. Invista tenha sempre uma reserva de emergência, né? Não podemos deixar faltar nessa linha do orçamento ali, uma linhazinha onde você guarda e separa um dinheiro mensalmente para uma emergência, ele pode estar investido. E invista, né, que é o último tópico ali desse daí. Invista o seu dinheiro. Agora, feito um colchão, você não precisa esperar, tá? Eu tenho que juntar 10 mil para poupar. Não, você precisa ter dinheiro, seja R$10, seja 20, né? E aí invista ele. Não deixa ele parado, não deixa em casa, porque aqui não dá certo. A economia dos potes que eu vou falar, que é mais norte-americano, né? Mas o conceito é bom. Mas invista, tá? Nesse momento, talvez na poupança, tesouro direto, que com R$30 você já consegue. Vamos lá. E aqui eu trago um pouco para a empresa. O que muda, tá? Conheça a origem, é a mesma coisa. Gaste menos aqui do que entra, não do que você recebe. Por quê? Porque o que entra não é o teu pagamento. Tem muito empresário aí, né? Vai entrando dinheiro, ele vai gastando. Ele nem fechou a conta do mês, ele nem sabe quanto tem, ele gasta de acordo com o que entra e vai lá, toma aqui filha, toma aqui e vai tirando.
Tá? Então, gaste menos do que entra. Tenha um orçamento detalhado, novamente. Toda empresa deveria ter. Que aí, quando a gente fala no mundo corporativo, a gente está falando forecast. Bonita essa palavra, né? Forecast. Então, é o orçamento mensal. Então, eu tenho um budget, que é anual, né? A empresa faz isso no começo, e depois eu tenho um orçamento mensal, splitado ali, né? Dividido em meses. Tá? Monitore e ajuste o orçamento. Na empresa, o dono deveria estar olhando, ou quem está lá, né, se já tem um contador interno ou não, mas pelo menos mensalmente tem que acontecer, que é o balancete. Então, tem o balanço e o balancete. O balancete é mensal. Tá? Monitore isso para saber se tem mesmo, tá? Se está sobrando. Consagre aqui, lá eu falo o seu dinheiro, aqui é consagre o seu negócio, porque ainda não é seu dinheiro. Seu negócio você tem que entender que ele não é você, e tem que separar. Consagre seu negócio, abençoe seus funcionários, tem a capelania aqui, né, que o pessoal vai até lá, chama, né, num passo de fé também, e diz, mostra quem é que lidera, quem é que governa o seu negócio. Tá? Tem a reserva de depreciação e melhorias, lá eu falei de emergência. Se você tem uma empresa, tem computadores, tem maquinários, tem equipamento, como é que você não vai ter uma linha mensal, né, de reserva para depreciação, para a troca de um computador, para um conserto de um maquinário, uma demissão de um funcionário, se necessário for? Tem muita gente com funcionário ruim, muita gente, muita empresa com funcionário ruim, e não demite porque não tem dinheiro para pagar a demissão. Mas se você sabe que tem um funcionário, tá? Qual é o custo mais alto aí de uma demissão? A multa, os 40%, o fundo de garantia, que fica essa briga, é funcionário querendo receber, é patrão achando que não é. Filho, é assim, é lei. Patrão tem que pagar a multa se quer demitir. Então, se eu tenho 3 funcionários, eu preciso fazer uma reserva para 3? Só se você está sendo um péssimo chefe aí, que ninguém quer ficar. Caso contrário, você precisa ter uma previsão. Então, eu tenho 10 funcionários, eu já vou fazer uma reserva mensal aí de 1/3, pelo menos, considerando que essa pessoa pode dar ruim, ou pode ter um pedido de demissão, ela pedir para ser demitida, mas não querer pedir, e fica aquela briga. Então, tem que ter essa linha aí. Tá? Que é depreciação, melhorias, e inclusive para fazer uma demissão, tem que estar no forecast, tem que estar previsionado. Tá? Se eu pago lá, se o funcionário paga, é descontado da folha dele o FGTS, o que você faz para você ter um fundo? E esse fundo pode estar investido, gente. Né? Não fica... Não, ele vai estar investido, mas na hora que você precisar, então, se é 40% a sua parte, por que todo mês você não guarda 40%? Do valor que o funcionário foi obrigado a perder, a tirar ali. Perder não, porque está lá no fundo. Tá? Então, é isso, tenha sempre essa linha aí. Depois, invista em novas soluções. Tá? A sua empresa, hoje é muito dinâmico. Antigamente, você tinha uma solução só e passava ali 20, 30 anos. Hoje tem o dinamismo. As pessoas, o consumidor mudou, as opções são muitas, são tantas, né? Então, invista em novos negócios, novos produtos, ou melhoria, inovação, tá bom? Então, tem que ter esse dinheiro também. Feito tudo isso, todas essas linhas, tirou a linha lá da demissão, tirou tudo, né? Da depreciação, do imóvel, de uma reforma, para estar sempre bonito, como abriu, tudo isso bonitinho, pagou as contas, entrada, saída, aí vai ser o lucro. Aí você vai saber, de fato, quando foi o seu lucro. Já saiu o Prolabora, já saiu todos os pagamentos aqui. Então, só então você tem o seu dividendo. A partir daí, né, tem o dividendo, eu coloquei um círculo lá. O dividendo vai para quem? Pessoa física ou jurídica? O lucro. CPF, pessoa física. Saiu da pessoa física, onde que a gente vai voltar? Para o slide anterior, porque agora você vai aplicar tudo que é da física. Então, não confunda a empresa com pessoa física. Tá? Então, você volta lá, consagra, dízimo. Então, o dízimo você paga ali dentro dos seus dividendos, dentro daquele lucro, se tiver o Prolabore, em cima do lucro também. Ok? Em cima do Prolabore. E aqui a distribuição de renda que eu falei, como poupar? Né? Essa aqui é uma sugestão, cada um vai fazer o seu, mas isso funciona para a maioria das pessoas, que é a economia dos potes, que eu falei, muito usado, né? Fora do nosso país, até pela inflação, mas aqui, vamos lá, eu considerei uma família, tá? Com 2 a 3 filhos. Então, entendam, casais que acabaram de casar e não têm filho, vocês podem guardar muito mais. Tá? Aqui eu já coloquei uma escola e uns gastos maiores. 10%. Eu peguei a mesma nomenclatura que eles usam, porque se vocês forem dar um Google aí, é assim que está. Doações, você vê que lá fora,
né? Os norte-americanos, eles já têm o costume de doar. Eles não falam em dízimo, mas ajudar o próximo. Então, 10% ali eu estou chamando de dízimo. 10% da liberdade financeira. Lembra que eu falei? Se paga primeiro. Então, é aquele lá que você vai colocar e deixar render, criar um big de um colchão para o seu futuro. Investir e não usar. 50% os gastos essenciais, gastos básicos ali, tudo aquilo que você precisa. Então, vai estar tudo ali dentro. O cabelo, a unha, o almoço, a janta, o entretenimento, né, a saidinha fora e tal. Depois, 10% de entretenimento e lazer. Aqui eu estou falando da viagem programada. Tá, do passeio, porque a gente tem que também usufruir do dinheiro, né, na vida presente, da riqueza presente. Planeje isso, 10%. Não tem problema, eu estou dando uma média. Pode ser que num ano você vai precisar guardar mais do que 10%. Pode ser que menos, 5%, mas tenha essas linhas. Tá? 10% em investimento, curto, médio e longo prazo. Eu estou falando aqui, então, desses 10%, de curto, médio e longo é a compra do carro, a compra da casa, tá? Então, você pode fazer a poupança, essa você mexe, mas planeja ela para o futuro, você guarda tudo ali, tá? E 10% de conhecimento, que é outra coisa que nós, no Brasil, a cultura não é tão forte, tem crescido, que é investir em educação. Depois da fase adulta, a gente paga as escolas para criança, mas esquece de investir na gente, né? 10% fazendo um curso de finanças, por que não? Um MBA, cursos que tem. Investir mesmo em você, na evolução, criar novas camadas de cultura, ok? Então, aqui, eu trago essa passagem também da Bíblia, em Provérbios, não consigo ler. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Gente, está na Bíblia. Ó, preguiçosos. Eu achei isso máximo. Considera o seu caminho e ser sábio. Olha de novo, novamente falando da sabedoria quando fala de riqueza. Ela não tem chefe, não tem governador, nem superior. Contudo, vou resumir aqui, ela guarda no verão o que vai usar, o que vai precisar no inverno, porque não pode sair. Então, a formiga, lá na Bíblia, já era citada, né, como um exemplo para a gente seguir. E tem um livro também, aqui do William Douglas também, ele é pastor, ele é um juiz, né, ali na livraria eu sei que tem, que eu comprei lá, que chama Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. É bacana também, simples e curto, tá bom? Pode. E aqui é o gerenciamento do patrimônio, a gente já está chegando ao fim, vou precisar de mais uns 5 minutinhos, como sempre. O assunto é... E aqui, gerencia o patrimônio, a gente falou de orçamento. Quantos de vocês aqui sabem quanto exatamente vocês têm? Com tudo, se somar casa, carro. Quantos de vocês? Olha, tem gente aqui que sabe. Isso é legal. Tá? Mas a maioria maçante e massacrante não sabe. Então, o que é um patrimônio, tá? Em linhas rápidas, depois a gente pode, se o pastor permitir entender, compartilhar planilhas com vocês, que aí vocês conseguem entender mais ou buscar na internet. Tá? O gerenciamento do patrimônio é o dinheiro ativo, todo o dinheiro ativo que você tem, dinheiro em mão, dinheiro no banco, que tem liquidez imediata. Liquidez imediata eu precisei dele hoje, eu vou lá e pego. Tá? Então, é a soma dessa liquidez, desse dinheiro que você tem de liquidez imediata. Os ativos negociáveis, então, se eu tenho ações, se eu tenho dinheiro aplicado no Tesouro Direto, né? Porque o Tesouro Direto você tem um prazo, e aí você vai negociar para tirar. Negociar é simples, vai lá no banco, diz quero comprar, quero vender e ponto. Mas ele não é liquidez zero, D0. Tá? E os ativos de longo prazo, previdência, seguro de vida. Né? As pessoas não sabem qual é a apólice de seguro de vida. A maioria dela, quando entrou na empresa ou que fez, leu lá. Se eu perguntar, mas qual é a cobertura? Não sei. Mas e se alguém, né, via a perder alguém do membro da família, ou marido, ou a mulher, a pessoa nem sabe o que tem. Então, é importante você medir. Tá? E os bens? Tudo isso são os meus ativos. Bens são casas, carros, joias, cadeira, mesa, bicicleta. É importante você colocar tudo isso. Tá? Tudo isso, essa somatória dos 3 primeiros, são os seus ativos. É importante que vocês vão ver que nesse ativo vai ter coisa que vai diminuir. Por exemplo, o carro, porque tem a depreciação. E é importante que você vai, né, acompanhando a evolução do seu patrimônio mesmo. Então, o carro diminui. Mas o que acontece com os meus ativos
de longo prazo, meu FGTS, por exemplo, quem é empregado, ele cresce. Tá? Então, toda vez que você olha para o seu patrimônio, na maioria dos casos, se já atingiu a saúde financeira, ele cresce mensalmente. Isso é lindo, é mágico, dá uma sensação assim, muito boa de querer guardar mais. Tá? Então, por isso a importância, não só para saber e conhecer, né, mas para você ver que vale a pena, que ele cresce, apesar das depreciações. E o passivo, que agora que você vai subtrair, é tudo aquilo que você tem de dívida ou parcelamento ou financiamento, aquilo que você está devendo. Então, por exemplo, eu lancei lá a casa, o meu apartamento lá no bem particular, ele existe, mas ele ainda tem um saldo remanescente. Eu jogo o saldo ali no passivo, porque ele não é meu. Se eu precisar vender, eu tenho que quitar essa parte. Tá? Então, a soma dos 3 ativos, menos os passivos, que são as contas aí que já tem, vai te dar o seu patrimônio líquido. Tá? Tem gente que está com patrimônio líquido negativo, porque o passivo ali embaixo, a somatória dá maior do que o que ele já acumulou até hoje. Então, é muito importante. E tudo isso vai crescendo. Então, se eu paguei, eu falei do FGTS, que cresceu, mas se eu paguei a minha parcela do apartamento nesse mês, o que acontece com o valor do meu ativo? Ele subiu, então vamos supor que o meu ativo era 800 mil, eu paguei 3 mil de amortização, né? Então, ele foi para 803 mil. Então, já aumentou lá. E o que aconteceu com a minha dívida, com o meu passivo? Diminuiu 3 mil. Vocês estão vendo que é exponencial? Que o dinheiro multiplica? E é verdade, é matemática. Então, subiu, aumentou 3 mil e diminuiu 3 mil na minha dívida. Faça isso, vocês vão ver como é gostoso acompanhar. Tá? E aqui o patrimônio de empresa, cadê? Vamos lá. Que é muito parecido. Ativos menos passivo. E eu não vou entrar nesse detalhe. Se tiver aqui contadores, né, eu peço até licença para falar rapidamente, que é os bens que estão em seu poder, só muda o nome. Então, dentro de uma empresa, são os bens que estão em seu poder. Computador, maquinário, tudo aquilo que está lá, o imóvel, se é seu. Tá? Esse é um ativo. O outro tipo de ativo que tem é os bens de direito. Você vendeu e ainda vai receber. O dinheiro não está na tua mão, mas é de direito. Se eu fosse vender essa empresa, eu vendo com tudo que eu tenho, os recebíveis. Tá? E o outro são os bens de terceiros. Tudo aquilo que eu financiei, que eu ainda estou devendo. Então, o de direito eu tenho a receber e o de terceiros, né? Vamos dizer assim, eu estou devendo. Então, a somatória desses, tá? Que é o patrimônio líquido, é o ativo, menos o passivo. Os bens de terceiro entra como um passivo aí. E aí você vai conhecer seu patrimônio líquido. Também tem empresa com patrimônio líquido negativo. Tá? Vamos lá? Aqui eu vou falar rapidamente da independência financeira e liberdade financeira, que é uma confusão aí. Eu espero que vocês saiam daqui desejando e planejando para ter pelo menos um dos dois. Tá? A independência financeira, ela é o quê? É quando você pode escolher, né, estar empregado ou não. Você já atingiu isso. Pode ser médio prazo, por exemplo, a independência financeira, se eu tenho 12 meses do meu salário guardado, acumulado, investido, eu posso considerar que eu tenho uma independência financeira parcial. Então, eu não estou mais presa, indo trabalhar com aquele medo de ser demitida, porque se eu for demitida, eu ainda tenho ali um colchão que dá tempo eu procurar um emprego, ou abrir um negócio, experimentar, tentar. A outra, a independência financeira que a gente chama de médio prazo, né? Eu agora, por exemplo, eu atingi a independência financeira. Eu saí do emprego, mas a saída do meu emprego não me fez mudar de padrão de vida. Por quê? Eu tenho dinheiro ou passivo, ou seja, investido, que me gera essa renda, né, para suprir o necessário dentro dessa economia que eu já vivo. Né? Foi uma das premissas que eu coloquei. Mas eu poderia falar, né, estipular, planejar que a minha independência financeira fosse quando eu tivesse dinheiro suficiente para pagar minhas contas, né, básicas, essenciais, e, inclusive, mudar de bairro, por exemplo. Eu moraria num bairro mais barato, não tem problema nenhum. Então, vai de cada um. Tá? A independência financeira é você não ficar mais preso, é quebrar as correntes mesmo. Né? E aí tem a independência financeira, que é para sempre, vamos dizer assim. Geralmente, a gente faz um cálculo de uma pessoa com 90, vivendo até 90 anos de idade. Né? Depois, procura na internet.
para vocês verem o cálculo, mas se eu estivesse falando de uma pessoa que precisa, que ele identificou que R$10.000 seria a renda boa para ele líquida, tá? Para ele viver a vida toda, isso daí seria bom só corrigido com a inflação, ele precisaria ter hoje, em média, 4 milhões, tá? Para parar hoje, com 40 anos, para viver até os 90. Isso se ele for deixar o bem para os filhos. Se não for deixar o bem, 2,5 milhões, porque aí ele também, todo mês, vai consumindo uma parte dessa renda, tá bom? Isso é a liberdade financeira, a independência financeira. E a liberdade financeira, que já diz, ó, o cara está ali deitado, o dinheiro está rendendo para ele não precisa mais trabalhar, pôr a mão em nada. O que ele tem é suficiente para gerar renda que traz escolhas. Então, aqui eu estou falando a liberdade financeira, e cada um vai ter o seu, mas, por exemplo, nesse caso aqui, o cara entra para comprar um carro, ele vai numa loja, ele escolhe o carro de acordo com o gosto dele, não é porque é caro, porque é barato, às vezes ele vai levar o mais barato, mas foi o que ele gostou, ele não está mais preocupado ali se cabe no bolso ou não. Essa é a liberdade. Ele tem, inclusive, a liberdade de escolha. Eu escolho estar, eu escolho trabalhar, eu escolho hoje vir aqui para a IC ficar o dia inteiro, porque eu não faço falta. Não faço falta nos meus negócios. Então, quando eu vou... Então, por isso eu falei da linha lá do Fundo de Liberdade Financeira, que é aquilo que você se paga primeiro, viva com 80%, tá? Para você atingir nem que seja a sua independência financeira, ou a liberdade financeira, tá? Que isso é muito importante. Vai te dando segurança, vai te dando prazer, vai ficando bom, né? E, por último... comece onde estiver. Use o que você tem. Não espera. Se tem 0, tem -2, começa agora. Use tudo que você tem. Faça tudo que estiver ao seu alcance. Tudo, tudo, tudo. Tudo que estiver ao seu alcance. Corta lá o amaciante, a ração do pet ali. Compra mais barato que tiver, que eu sei que o pet é um mimo, mas é hora de mudar. Livre-se das desculpas. Tá? Ah, mas eu precisava tanto disso. Ah, mas eu mereço. I deserve it. Né? O pessoal nas empresas gosta de falar, eu mereço muito, eu trabalhei o mês inteiro, você vai sempre achar desculpa para gastar mais. Né? Então é isso, gente. Obrigada, peço desculpa aí pelos minutinhos a mais, tá bom?